Boa tarde a todos aqui. Boa tarde, senador Eduardo Braga. Em nome de quem eu cumprimento a todos que estão presentes aqui, compondo a mesa. Bom, como bem disse o meu colega Hamilton Caminha, a gente tem uma preocupação muito grande com relação aos impactos dessa reforma tributária, principalmente no comércio. O senhor mesmo, senador, disse logo no início da apresentação que é preciso trazer para o comércio os benefícios da Zona Franca de Manaus. E, realmente, quando a gente olha o PLP 68, basicamente o que se vê é que não existe benefício algum para o comércio, pelo contrário, você tem benefício para os comerciantes de fora, como bem explicou o Hamilton, e os comerciantes locais não terão benefício algum. Então, assim, para não ser repetitivo e não entrar naquilo que o Hamilton já falou, que é basicamente também os nossos pleitos, né, da Federação do Comércio, com relação à igualdade do CBS, a alíquota zero para importação e também a equiparação da Zona Franca de Manaus com as áreas de livre comércio que tem nos outros estados, porque também isso está garantido pela Emenda Constitucional 132. Então, basicamente, quando a gente pode olhar aqui, o setor varejista do Estado do Amazonas, ele está impactado aqui. Hoje nós temos 19,7 mil CNPJs abertos em Manaus. 70% dos CNPJs do Estado do Amazonas estão em Manaus, né, dentro da Zona Franca de Manaus. São 27,9 mil ao todo. Nós temos 219,8 mil trabalhadores diretos, entre formais, com 11% do PIB. Isso é o setor varejista, tá? Setor varejista. Com mais de 600 mil empregos diretos, tá? Não, isso é o varejo, tá? E nós temos 16 bilhões anuais de massa salarial, isso no setor varejista. Pode passar, por favor, o slide. Então, para a gente poder ter esses impactos, a gente pegou alguns parâmetros básicos. No caso, o PLP, como nem todos os benefícios foram transportados para o CBS e IBS. As operações internas do varejo, elas que são equiparadas à exportação, isso já é pacífico, todos os tribunais, principalmente no STJ, com o tema repetitivo. Então, assim, não existe mais discussão com o tema do PIS e COFINS. E a CBS, ela é, sim, uma contribuição, como o próprio nome diz, e ela está substituindo o PIS e COFINS. Portanto, ela também tem o regime jurídico das contribuições de PIS e COFINS, ou seja, nós temos a imunidade de PIS e COFINS no caso do comércio interno na Zona Franca de Manaus, como já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Pode voltar, por favor. Então, o artigo 92B, ele foi muito claro em dizer que vai se manter o diferencial competitivo da Zona Franca de Manaus, de forma ampla e geral. O que ampla e geral significa? A gente tem que entender o que isso significa. Ampla e geral significa que todos os benefícios anteriores a maio de 2023, eles estão mantidos, eles devem ser mantidos, de forma geral, não importa qual setor. Então, o comércio ele tem que estar abarcado pelo PLP 68. Né? E hoje, do jeito que está, o que vai acontecer foi aquilo que já foi dito anteriormente. Vai ter, no primeiro dia, no dia 1, que for aprovado, judicialização. Por quê? Já está pacífico no Supremo Tribunal, no STJ, o tema do PIS e COFINS. E, se não adequarem para a CBS, vai ter judicialização. Não tem como fugir disso. O comércio do Amazonas ele vai judicializar. A estimativa desse ponto de tributação local do PIS e COFINS, ele já acarreta um aumento de 9,7% sobre o preço final do produto. Tá? Esse cálculo foi feito pelo economista Holland, que já considerou toda a retirada do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, e para ajustar fora e por dentro, né, para quantificar toda a incompletude dos benefícios da Zona Franca. Então, 9,7% já vai ter de cara o aumento no preço. Então, a gente já sabe que, basicamente, 10% no dia seguinte, aumento de preço, 10% na Zona Franca de Manaus, no comércio interno. Né? Pode passar, por favor, o slide. Então, a gente nem que vai ser, com certeza será repassado esse aumento de tributação para o contribuinte. Só que, dessa vez, o contribuinte ele vai enxergar, porque no IBS e CBS, como é por fora, vai estar lá o preço do produto,
que antes ele pagava R$100, ok? Agora ele vai estar pagando 110 pelo mesmo produto. No dia seguinte, 110. Só que ele vai ver lá, o preço do produto é 80, tributo 30. Vai estar especificado, agora ele vai entender o que ele está pagando. Isso é importante, porque o contribuinte ele vai olhar e vai ver, eita, espera aí, o que é isso aqui? Estou pagando mais caro e estou vendo aqui o imposto. E ele vai ver o imposto, então vai ter uma revolta no dia seguinte, porque vai aumentar o imposto e ele vai ver, opa, não é o empresário malvado que está dando o imposto, não, foi o governo que aumentou o imposto justamente porque não respeitou o diferencial competitivo da Zona Franca de Manaus. Né? Então, no dia seguinte, já vai ter revolta. Como eu disse, o emprego total é 219,8 mil postos de trabalho entre formais, isso no varejo, e a gente tem que entender que o varejo ele opera com uma margem muito pequena, ou seja, terá que readequar. Isso a gente está falando o quê? Reajuste de preço e demissões. É o que vai acontecer, porque a margem vai acabar com a margem. Então, você vai ter que ter demissão. E aí, por favor, pode passar o slide para mim, por favor? Só para a gente poder identificar os três... não, o anterior. O mercado de trabalho são basicamente 3 tipos de empregos que a gente tem. O emprego direto, que é criado pelo próprio setor, o indireto, que é gerado pelo setor varejista, como logística, tecnologia, o pessoal que entrega, e o emprego induzido, que é justamente da aumento de bens e serviços. Né? Então, a gente tem esses 3 tipos de empregos que vão ser impactados, no geral, pela reforma tributária já no Day 1, no dia seguinte à implementação. Por favor, pode passar o slide para mim, por favor? Então, só para vocês terem uma noção aqui, esse é o impacto já que a gente pôde prever na Zona Franca de Manaus se a gente não atentar para os itens solicitados, como a adequação da CBS, a alíquota zero na importação de CBS e IBS. Então, a gente vai ter uma perda imediata de 63,9 mil postos de emprego, reduzindo 1,78 bilhão em salário, em massa salarial e tudo mais. Isso vai deixar de rodar na Zona Franca de Manaus, esse dinheiro. Ou seja, você vai ter, com redução de emprego, redução de renda, a gente vai ter menos comércio local, você vai ter menos arrecadação para o Estado, do Amazonas, então começa a impactar tudo. Aí você começa a entrar numa espiral de negatividade. E aí depois vai reduzindo ainda mais, até que morre a Zona Franca de Manaus. Justamente por quê? Porque hoje é melhor você comprar de fora. Do jeito que está o texto hoje, eu, comerciante do Estado do Amazonas, eu não vou comprar do meu fornecedor aqui, eu vou comprar de fora para cá. Não tem por que eu comprar e revender para cá. Eu compro do Estado de fora, eu compro de São Paulo, compro de Minas. Não vou comprar do Amazonas. Exatamente. Ou o que vai acontecer? Muita gente vai se mudar para Iranduba. E aí vende de lá para cá. O Porto Velho. Então, vai acontecer isso. Você vai ter... ou comércio eletrônico, que é o mais provável, que é o que vai acontecer. Então, assim, o comércio local, basicamente, o varejo morre. O varejo, se continuar desse jeito, o varejo morre. Então, é preocupante, não só porque não manteve os benefícios que estão, mas porque está prejudicando. Porque hoje o benefício, como bem explicou o Hamilton, ele está melhor para quem está fora para dentro. De quem está fora da Zona Franca de Manaus, enviando e vendendo mercadoria para quem está dentro da Zona Franca de Manaus. Quem está dentro não tem esse benefício. Então, assim, é realmente muito preocupante. E por isso que a Federação do Comércio, ela vem aqui ratificar o pedido que o Hamilton colocou aqui, para que a gente possa ter alíquota zero ou isenção na CBS nas vendas internas da Zona Franca de Manaus, né, para ter o crédito presumido do IBS, no envio das mercadorias nacionais para a Zona Franca de Manaus. A gente precisa, porque hoje é um benefício que já existe e a gente quer que mantenha. A alíquota zero do IBS e da CBS na importação, afinal, área de livre comércio tem que ter a alíquota zero da importação para o varejo, até porque foi o que fez a Zona Franca de Manaus. Há muito tempo atrás, quando eu me mudei para a Zona Franca de Manaus, ou para Manaus, eu sou de Porto Velho, Rondônia. Meu pai, Hamilton Almeida, ele esteve em Manaus e o que bombava, né? o que realmente vivia era o comércio da Zona Franca de Manaus.
o comércio de importados. Todo mundo ia para a Zona Franca de Manaus para poder comprar os importados, porque era uma zona de livre comércio. Isso se perdeu, a gente não tem mais zona de livre comércio na Zona Franca de Manaus. Então, é isso que a gente tende, justamente porque esse foi o principal motivo da Zona Franca de Manaus ter surgido, né? E a equiparação da Zona Franca de Manaus com as áreas de livre comércio.